ou tem muita gente fazendo de tudo, ou tem área que tá faltando gente, ou você, enquanto dono, tá em tudo. Cliente super legal, que eu adoro ele, que ele quebrou, cara. Ele é bem grande no digital, mas no DRE ali, no financeiro, ele quebrou. Mas eu enxerguei que na porta pra dentro eu era um funcionário. Porque se o expert já tem esse posicionamento, ele tem que entender que ele precisa de delegar. Que bom que a 9A nasceu, porque agora eu vou demitir todo o meu time. Cara, não faz sentido. Se eu não tivesse 100% pensando aqui porta pra fora, provavelmente eu não ia nem parar pra pensar nisso, né? Como sobreviver ao longo prazo e não como sobreviver para um funil de vendas. Mas a partir do momento que você tem essa clareza, que você tem a pessoa que vai fazer um bom porta para dentro, você tem uma empresa feita para crescer. Com mais de 10 anos de experiência em marketing digital, gestão de projetos e growth, ele é sócio da Portos Digital, empresa líder em recrutamento e estruturação de times para negócios digitais e a Creator Economy. À frente da Portos, já ajudou mais de 1.000 empresas a resolver gargalos em marketing, vendas, produto e gestão, indo muito além do RH tradicional com mais de 2.000 empregos gerados. O convidado de hoje é o Bruno Rodrigues. Seja bem-vindo a mais um episódio do Outsidercast, o episódio onde a gente entrevista os verdadeiros outsiders do mercado digital, pessoas que estão fazendo a diferença nas suas áreas e que estão compartilhando seus conhecimentos aqui de bastidores, né? Aqui é o podcast onde as pessoas revelam as suas cartas, né? Coisas que elas não revelam em nenhum outro lugar. E hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Como é que a gente escala o nosso negócio digital? Como é que a gente tem mais resultado, não só contratando, mas mantendo as pessoas certas? E eu tenho um convidado aqui que, para mim, é um dos maiores especialistas do Brasil, Brunão. Seja muito bem-vindo, cara, ao podcast. Obrigado por ter aceitado esse convite para bater esse papo aqui com a gente. Poxa, meu amigo, fico super grato, lisonjeado, principalmente, pela oportunidade. A gente compartilha de um nome muito bonito, né? A gente já começa por aí. E, cara, super bacana. Obrigado pelo convite, admiro bastante seu trabalho. Já te segui lá de trás, já desde o postar para vender, desde o inicinho ali do projeto. E tô super feliz aqui de poder compartilhar e entregar o meu melhor com vocês. Vamos lá, cara. Sempre tem uma pergunta que a gente faz no começo, que é o seguinte, Bruno. O que para você é uma gestão de pessoas outsider? Ou seja, o que é uma gestão de pessoas diferente, que vai na contramão do que o mercado está fazendo, mas que gera resultado? E não só o que é essa gestão de pessoas diferente, mas que gera resultado, mas o que você enxerga também que ela não é? O que as pessoas estão fazendo ali de forma errada? Legal. Quando a gente vai falar de outsider, quando a gente vai pegar um pouco da etimologia da palavra, né? A gente vai querer puxar tudo aquilo ali que seja além do que a gente está fazendo. E quando eu vejo nos negócios, principalmente nos negócios digitais, eu vejo que o maior diferencial aqui está relacionado ao quanto de desenvolvimento empresarial os negócios digitais precisam e devem ter neste momento. A gente veio de um mercado que foi se modelado, que começou ali, digamos ali, na venda da liberdade financeira, lá atrás, nos primórdios ali do Érico Rocha. Os negócios foram se desenvolvendo sempre com aquelas promessas ali fortes, aqueles 3 nichos ali que mais dão dinheiro. Então, assim, a gente foi aprendendo que empresas do digital, elas vão mudando a sua chave, elas vão crescendo, elas vão escalando com um funil legal, um conteúdo legal, com um posicionamento, com um branding, com um movimento. Cara, isso tudo super conta, isso tudo é super válido, mas chega um momento que a gente tem que falar sobre empresa de verdade, chega um momento que a gente tem que falar sobre desenvolvimento empresarial. E aqui talvez seja um gap que talvez o nosso mercado ele não acompanhou. Então, o nosso mercado ele é muito legal porque muita gente acaba modelando muita coisa, existe variações de muita coisa, existe funil de muita coisa, existe mecanismo único de muita coisa, existe framework de muita coisa. Mercado digital, todo mundo sempre tem um método, XPTO, sempre tem alguma coisa com uma sigla, algo nesse sentido, mas o desenvolvimento empresarial nunca sai de moda. E a partir do momento que a gente está num contexto onde os negócios estão crescendo, prosperando, escalando, se profissionalizando, gestão, mais do que tudo é necessário. Legal. Cara, tem um conceito que eu aprendi contigo, eu vi tu falando e que... Legal. Depois daquela nossa conversa, eu parei, cara, fez total diferença, porque eu comecei a enxergar a empresa daquele formato. Inclusive, eu peguei uma pessoa que eu queria colocar ela numa posição que não estava performando bem,
Vou explicar logo, né, o que é, né? Vou fazer a pergunta para dar esse contexto, né? O Bruno fala muito sobre você dividir a sua empresa entre porta para dentro e porta para fora, né? E ele vai explicar um pouco disso, ele me explicou isso quando a gente estava no evento. E aí, quando eu parei para fazer isso na equipe, foi que eu vi que tinha uma pessoa que era muito, muito, muito boa se eu deixasse ela como a líder da porta para dentro, mas que eu queria que ela fizesse porta para dentro e um pouquinho porta para fora, que ela botasse um pezinho ali no marketing, né? Sim. Pensando na estratégia, eu tentava desenvolver ela e eu via que ela não estava... Não ia, né? Não ia. E aí, quando tu falou isso, eu falei, cara, eu vou dividir. Essa pessoa ela vai ficar 100% focada nisso, porta para dentro. E porta para fora, por enquanto que eu não tenho ninguém, uma liderança ali, é eu, minha rede comercial, mas eu não vou exigir dela. Então, ela é uma pessoa que é a minha líder de operações, ela ainda toca ali toda a operação ali envolvida no marketing, acompanha tarefas, mas ela não é a pessoa responsável por trazer o diferencial. Né? Ela acompanha a operação. Mas, no quesito ali, porta para dentro, eu falei o seguinte, ó, não sei, é contigo, tu vai trazer as soluções. Começa a olhar para produto, entrega o que a gente tem que melhorar, traz as soluções. E aí, cara, tá fazendo a verdadeira revolução. A gente mudando o sistema de acompanhamento de mentorados. Fez sentido, né? Total, mudando o acompanhamento de sistema de mentorados, mudando muita coisa dentro de produto, muito indicador que a gente tinha que estava trazendo soluções novas. Cara, e é uma coisa que ela faz muito bem. E foi só o fato de eu tirar uma expectativa dela, né? De tipo, você não precisa olhar para a porta para fora, vamos olhar aqui para a porta para dentro e vai com tudo. E aí eu queria que tu explicasse aqui no podcast como que é isso, né? Tipo, cara, que fórmula mágica foi essa aí que o Bruno passou pro Bruno, que ele aplicou e que deu resultado, né? O que é esse porta para dentro, esse porta para fora, de você olhar a sua empresa dentro dessa perspectiva? Cara, esse conceito ele é muito legal. Eu acredito que empresas que passam a ter a consciência da importância sobre esse conceito pode sim mudar o game. É o que você acabou de falar, você testou, você validou e sim, fez sentido. De forma muito prática, gente, de forma muito direta, o que é o porta para dentro e porta para fora? Eu tento sempre, na medida que eu estou conversando com os meus clientes, na medida que a gente está palestrando, na medida que a gente está se posicionando no mercado, tentar trazer um máximo de simplificação das coisas e o máximo de clareza para que a gente não seja complexo. Então, de forma bem prática, a essência todos os negócios precisam de analisar a estrutura organizacional. Independente se eu sou negócio digital, se eu sou uma loja, cara, todas as empresas, elas partem do pressuposto que existe uma estrutura organizacional. A partir do momento que existe uma estrutura organizacional, eu tenho que considerar que eu preciso de, digamos assim, pegar um helicóptero, sobrevoar a minha empresa, olhar ela de fora, olhar ela de cima mesmo, sem eu olhar de forma enviesada com o que eu estou fazendo. A partir do momento que você olha isso de forma mais clara, você começa a entender o todo e aí você precisa de dividir sua empresa em duas partes. Então, aí vem a lógica das duas portas, que é porta para fora e porta para dentro. Então, eu gosto de dizer que porta para fora é para você liderar, para você alcançar, e porta para dentro para você entregar. De forma bem prática, porta para dentro é entrega de valor, lucro e liberdade. Entrega de valor, lucro e liberdade. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma operação e ela tem como proposta de entregar algo que eu estou vendendo, eu preciso de entregar, obviamente, aquilo que eu estou vendendo. Eu preciso de medir, gerenciar, controlar, ver indicadores para que aquilo seja aceitável e para que aquilo seja prático. Ou seja, de certa forma, eu estou entregando o que eu estou prometendo? Eu estou tendo resultado do que eu estou entregando? Perfeito. Na hora que eu olho para a porta para fora, eu estou falando de marketing e vendas. Então, negócios digitais sempre é muito porta para fora. Todos os negócios digitais, a partir do momento que a gente está dentro da Creator Economy, a gente está conversando com uma audiência. A gente sempre conecta, a gente sempre começa o negócio conversando com a nossa audiência. Então, pega pela lógica. Cara, se eu vou ser um expert, se eu sou um infoprodutor ou coprodutor, seja o que for, eu monetizo uma audiência, eu construo uma audiência, eu crio um modelo de negócio a partir daquilo. Então, isso é porta para fora. Eu considero marketing e vendas. De forma clara e prática, marketing é aquisição. Eu preciso de elevar nível de consciência sobre o mercado, eu preciso de criar posicionamento, eu preciso de criar storytelling, seja o que for. Tudo vai ser a caixinha ali um pouco de marketing. Vendas é a conversão daquilo. É as oportunidades, é a venda, é o dinheiro que eu consigo extrair daquela aquisição. Então, porta para fora, ainda existe duas divisões, marketing e vendas. Porta para dentro, existe outras duas divisões, que é operação e que é gestão. Então, quando você tem a lógica das duas portas e você faz esse exercício de pegar o helicóptero, sobrevoar a sua empresa,
passa a olhar, observar as pessoas do seu negócio que são mais comprometidas para cada coisa e começa a observar qual é o perfil até comportamental delas em relação àquilo. Então, se naturalmente eu tenho uma pessoa, digamos assim, mais introvertida, se eu tenho uma pessoa mais dentro de um perfil comportamental ali mais conforme, dificilmente essa pessoa ela pode ser muito boa em vendas, dificilmente ela vai ter essa clareza de poder conversar com o público externo, gerar relacionamento. Então, normalmente, essa pessoa pode ser uma boa pessoa de operação. Então, quando você faz essa divisão de porta para fora e porta para dentro, você tem marketing, você está gerando demanda, você tem uma clareza de papéis melhor, você sabe exatamente o que aquela pessoa tem como missão, como visão, e porta para dentro cara, beleza, aquilo que foi prometido eu preciso de entregar, eu preciso de acompanhar e eu preciso de entender a qualidade daquilo que eu estou entregando. Esse conceito, cara, eu digo que a gente aplicou desde o início da Pods e praticamente mudou o nosso negócio, mudou a nossa vida. Porque desde o início, eu e Kelly, a gente sempre teve muita clareza. Cara, eu vou ser porta para fora junto com ela e a gente vai delegar o porta para dentro. Então, a gente vai trazer uma pessoa, um diretor, um gestor, uma pessoa que consiga olhar para o porta para dentro, uma vez que estamos conquistando o mercado. Então, se eu estou conquistando o mercado, dificilmente eu vou conseguir entregar o valor, acompanhar o dia a dia, acompanhar, digamos que o bumbo diário ali de uma gestão de operação. E, de certa forma, a gente tem que compreender também que qual é a nossa zona de genialidade, qual é o nosso talento no dia a dia. A gente aprendeu, eu aprendi que no meio do caminho o meu talento não era o acompanhamento do KPI, a planilha, a gestão do dia a dia, olhar número todo santo dia. A minha zona de genialidade estava em construir relacionamento, estava em construir boas relações, estava em gerar boas conexões, estava em participar dos eventos, dos masterminds, conectar com essas pessoas, gerar valor para essas pessoas. Então eu acabei no meio do caminho entendendo que eu era muito mais uma figura relacional, ou seja, eu já era um porta para fora. Se eu já, naturalmente, eu já sou mais relacional, eu posso colocar as minhas energias em trazer o dinheiro, gerar a oportunidade, converter aquela oportunidade. Uma vez que eu fiz isso, eu não preciso de acompanhar a entrega. Então, você imagina um cenário, eu estou lá conversando com o cliente, negociando, vendendo, aí do outro lado eu troco o uniforme, eu estou atendendo o cara do outro lado, sabe? Tem memes assim, que você só troca o chapéu, mas você está sempre sendo bem eu presa. Então, a gente sempre entendeu a lógica das duas portas e que, a partir do momento que eu tenho porta para fora e porta para dentro, eu tenho mais clareza suficiente para, na hora de eu estruturar time, eu saber exatamente quem são as pessoas que podem ocupar essas funções. Aí eu tenho, de certa forma, uma nova camada de entender, cara, se isso é porta para fora, quem são as pessoas que vão cuidar especificamente de marketing? Quem são as pessoas que vão cuidar especificamente de entrega, de operação? Por que isso acontece? Dentro da lógica de negócios digitais ainda, quando a gente vem dos modelos muito ali oriundos de lançamento, eu escuto até hoje muita gente assim, meu time é dividido por squads. Então, assim, é muita squad para pouco dono, na verdade. Sim. É muita gente confundindo o papel de um gestor de projetos com um gestor de operação, squad A, squad B, squad C, e no final você não tem uma estrutura muito bem organizada. Então, a lógica das duas portas, quando você faz porta para dentro e porta para fora, você tem uma clareza melhor dos papéis, o seu time tem uma clareza melhor dos papéis e seu time sabe exatamente o que você busca. Então, de forma prática, porta para fora, marketing, vendas, na hora que eu for estruturar meu time, eu preciso de ter uma liderança de marketing, eu preciso ter uma liderança de vendas. Se eu não tenho nível de sofisticação ainda para mim ter essas duas cabeças, eu posso ter uma cabeça cuidando de marketing e vendas e tá tudo bem. A gente foi isso a vida toda. Eu fui isso o tempo inteiro até eu começar a delegar isso, a gente entrar no nível de sofisticação que eu precisava de delegar isso e construir um time vertical abaixo de mim para cuidar dessas áreas. E quando eu tô na parte de olhar para a porta para dentro, que é produto e operação, produto e gestão, é entender que eu posso ter ali um gestor de produtos, eu posso ter um gestor de operações, eu posso ter todo o time de back-office ali. E tem até um termo legal, eu acho que é até interessante, Bruno, na hora que a gente volta um pouco ali atrás do mercado, que é uma parada que a gente vai entender no nível de sofisticação e aqui que entra o game da gestão e da importância do dia a dia. Se a gente for pegar ali pelos primórdios, lá atrás, quando começou o movimento dos lançamentos e tudo, talvez a gente tinha ali sempre uma empresa tendo a figura principal que era o estrategista digital, certo?
Sim. Então, talvez o estrategista digital era a pessoa mais importante que tinha na empresa. Aí, quem era do lado do estrategista digital? O gestor de projetos, certo? Sim. Aí tinha todo o time da empresa debaixo do estrategista e do gestor de projetos. Durante muito tempo foi assim, e acho que até hoje tem gente configurada nessa lógica. Mas na hora que a gente vai voltar um pouco ali no mercado, dos movimentos do nosso próprio mercado e na evolução do nosso próprio mercado, do nível de sofisticação do nosso próprio mercado, a gente começa a entender que não faz muito mais sentido essa lógica a partir do momento que eu quero construir uma empresa. Então, se eu quero construir um funil de vendas, eu vou ter um estrategista, eu vou ter um gestor de projetos e está tudo bem. Cara, se eu quero construir um negócio de verdade, eu preciso de organizar time e isso eu preciso de ter um nível de sofisticação de áreas. Então, aqui está o grande lance. Negócios mais tradicionais, empresas digamos assim, de economia mais tradicional, já está muito mais evoluído que os negócios digitais porque tem a departamentalização. Os negócios digitais custaram a desenvolver uma departamentalização. Foi muito recente que as empresas começaram a entender, cara, e se eu isolar só o time de marketing aqui, só o time comercial aqui? Então foi aí que veio o Inside Sales. Inside Sales existe há muito tempo no mercado. Então na hora que os negócios começam a criar essa estrutura de base, essa estrutura operacional e vertical, a gente começa a se sofisticar ao nível de ter um organograma e ter uma estrutura organizacional que me requer gestão. Então, mais do que nunca, a lógica de porta para fora e porta para dentro faz sentido, porque eu consigo isolar quem é dono de cada área, trazer um papel de responsabilidade para cada área, trazer indicadores e métricas de cada área, e eu ter uma gestão enquanto dono do negócio, enquanto CEO ou expert que seja, muito mais ligado a quem está executando cada coisa, quem é o responsável por cada coisa e como eu posso medir o sucesso disso como uma empresa e não como um funil de vendas. Então, de forma clara, a estruturação organizacional do porta para dentro, porta para fora, eu vejo que muda o game de muita gente. E eu até dou uma dica para quem tem dificuldade ainda de, cara, beleza, na parte prática, como eu faço porta para dentro, porta para fora? Pega uma folha aí de papel, faz uma bolinha ali, desenha um círculo, pega esse círculo, racha ele ali no meio, coloca uma linha ali vertical e uma linha horizontal. Você vai criar 4 áreas ali, como se fosse uma pizza de 4 fatias. Escreve marketing de um lado, vendas de um lado, produto de um lado, gestão de um lado. Pega o time que você tem, esse empresário, passa a pegar a empresa que você tem, pega o time que você tem, começa a escrever o nome de todo mundo, até o seu nome também. Quem está fazendo marketing, quem está fazendo vendas, quem está fazendo gestão, quem está fazendo produto, coloca o nome de todo mundo. Alguma conclusão você vai tirar daquilo. Ou tem muita gente fazendo de tudo, ou tem área que está faltando gente, ou você, enquanto dono, tá em tudo. Sim. Então, ali você começa a ver um sintoma de centralização. E aí, a outra missão do empresário, que é descentralizar, criar liderança, criar gestão, fazer o time se desenvolver, fazer o time ser mais, talvez um pouco mais independente, para que ele possa olhar para a direção e crescimento, que é o papel de um empresário mesmo, enquanto o time constrói o negócio dele. Sensacional. Ó, você pegou aí... Falei bastante. A aula já está aí. Ó, o que é, por que é importante. Exatamente. E o como fazer, né? Deu até a ferramenta. Ó, quer fazer? Faz aí. E até falando da experiência de como que quando a gente fez isso, né? Legal. Então, pode ter pessoas que podem estar escutando e pensando, cara, mas eu estou em vários papéis ali. E quando eu desenhei, eu também estou ainda em alguns papéis. Só que foi que eu tive clareza. Beleza, eu estou nesse papel e nesse papel. O que é mais importante de eu estar? É nesse. Então, aqui é onde eu tenho que começar a ter uma pessoa. Então, perfeito. Se eu estou nesse papel, então eu tenho que começar a ter uma pessoa aqui. Quando eu olhei, principalmente para a parte de porta para fora, quando eu olhei para a porta para dentro, foi que eu enxerguei. Eu ainda como expert, né? Eu ainda faço essa entrega, eu estou lá, eu penso que tem que ser o produto, né? Dou a cara. Mas eu enxerguei que na porta para dentro eu era um funcionário. Então, eu entrego, você vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. Então, é para melhorar o que no produto? É para gravar um curso. Identificamos que temos que gravar um curso de tal assunto porque os alunos... Eu gravo. Mas não sou eu que estou pensando, estou vendo o que eu tenho que ser feito. Então, assim, porta para dentro, a minha bolinha lá em cima.
né? Eu penso, porta para fora, minha bolinha lá em cima, tô no topo. Porta para dentro, eu tô lá embaixo. Então, assim, você vai pensar, vai dizer o que é que eu vou ter que fazer e eu vou te entregar, né? Eu sou um fornecedor ali, mas não sou eu que sou a pessoa responsável. Então, quando a gente fez esse exercício, deu muita clareza disso, de enxergar. E eu tava vendo que eu queria também pensar, eu tava sobre minha responsabilidade das duas coisas. Então, eu tinha que estar pensando em marketing, vendas e pensando em produto. Então, as pessoas estavam trazendo as ideias ali, por exemplo, de produto e da parte de CS, mas era muito do meu ritmo. Falei, cara, não dá, porque eu tenho que estar aqui fazendo a empresa crescer. Então, Exatamente. eu entrego. O que é para gravar? É para fazer isso? É ação? É para aprovar? Beleza. É para gravar um curso novo? É para fazer uma ação nova com os acelerados? Eu faço. Mas eu não sou a pessoa responsável por isso. Exatamente. E aí esse exercício deu muito clareza, porque eu comecei a enxergar isso e aí as coisas começaram a andar. Cara, que legal. Eu até acrescentaria mais uma coisa aí também, que é exatamente qual que é o nosso papel enquanto expert, que é o seu papel. Você é o expert, você é a cara do seu negócio. As pessoas conectam contigo, as pessoas aprendem com você, você tem uma audiência muito grande, você tem um envolvimento, você é uma autoridade do mercado dentro do seu nicho específico. Então, naturalmente, na hora que a gente vai analisar padrões, o padrão do expert sempre é puxar o porta para fora. Nunca é a organização da empresa, sempre é o porta para fora. Tá tudo bem ter aquele CEO que seja mais porta para dentro, beleza, mas ele vai precisar de alguém fazendo o papel de marketing, alguém fazendo o papel do posicionamento, alguém fazendo o papel da construção de audiência. E não existe um negócio hoje que seja no digital que não tenha uma figura que puxe muito porta para fora, que puxa muito a audiência. Então, o fato de você já ser isso significa que, consequentemente, enquanto empresário, enquanto CEO, você é o cara da visão, da direção, do crescimento, mas com a sua especialidade, com a sua formação, com a sua experiência, com o seu track record, com o seu resultado gerado aí de anos que você está no digital, que eu conheço bastante sua trajetória, você ainda é a melhor pessoa para a cadeira de produto. Então, assim, você ainda é o cara que sabe qual que é a jornada exata que seu aluno deve ter, como que seu aluno vai crescer, se desenvolver, quais são os estágios que ele passa, o que ele pode executar para ele ter um salto de faturamento, ter um pico de faturamento, ter um pico de audiência, enfim. Você sempre vai ser... É muito engraçado essa lógica, porque por mais que o expert ele sempre vai puxar o porta para fora, marketing, vendas, ele também sempre vai puxar produto, porque ele é o especialista. Então, é legal que o expert seja a pessoa e a figura inspiradora de criação de novos produtos, de melhoria de produto, de olhar toda a jornada do cliente, entre outras coisas, mas que você não faça isso ali no dia a dia. Ou seja, a operacionalização disso é a delegação. Então, talvez muita gente mistura as coisas, porque se o expert já tem esse posicionamento, ele tem que entender que ele precisa de delegar. Ele tem que entender que ele precisa de trazer o direcionamento, que é o papel, na hora que a gente vai fazer a pirâmide ali, entre estratégico, tático e operacional, o topo da pirâmide é o estratégico, é direção, é crescimento, é ser visionário. Então, assim, você é muito porta para fora porque você está olhando o mercado. Imagina se você ficasse só olhando porta para dentro. Imagina se você estivesse só cuidando da sua comunidade. Você não ia trazer... O que é novidade num funil americano? O que é novidade hoje dentro de algoritmo, dentro de criação de conteúdo, dentro de pixel? O que o Meta Ads mudou aí nos últimos dias? O que a narrativa precisou de se sofisticar? O que os funis precisaram de se desenvolver para que o resultado aconteça? Então, você sempre vai ser o porta para fora, mas a partir do momento que você tem essa clareza, que você tem a pessoa que vai fazer um bom porta para dentro, você tem uma empresa feita para crescer. Você tem uma empresa determinada com foco em crescimento, com foco em visão, com a sua visão. Sim. Então, assim, esse papel do expert ele é extremamente importante até para motivar o time. Até para o time entender para onde estamos indo, qual é o futuro do mercado digital e, independente da onda que a gente está passando naquele momento, é o papel do CEO aqui levar a empresa para o próximo passo, se desenvolver dentro de uma estrutura onde ela vai crescer, ela vai chegar em níveis de profissionalização, em níveis de grandeza e de faturamento também. Total, muito bom. E até trazendo um exemplo disso, né, da importância que tu falou, aplicando aqui na prática com o próprio podcast. Então, eu, nesse papel, né, porta para fora, foi que eu comecei a enxergar, cara, quais são as deficiências que nós temos ali na parte de vendas. A gente tem uma venda complexa, que é um ticket mais alto, então as pessoas precisam me conhecer, precisam Perfeito. Confiar e para depois fazer uma tomada de decisão no ticket que não é barato. Beleza. Perfeito.
Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo isso, tem uns eventos, tem etc. O que a gente está pecando? Tempo de tela. Isso. Quando a gente parou para ver, eu parei para ver e entender, cara, a pessoa chegou no meu Instagram, cara, não tem conteúdos tão longos, a pessoa não consegue estar um podcast meu, ela não consegue ir pro YouTube para me ver o meu linha de pensamento, como que eu penso funil de vendas, ela não consegue ter mais tempo de tela comigo. Faz sentido. E aí eu falei, se eu preciso de mais tempo de tela para converter, qual que vai ser o nosso foco agora? Aumentar o tempo de tela. Beleza. O que a gente vai fazer de tudo para aumentar o tempo de tela? Vamos lá. Beleza, então vamos agora priorizar a criação de conteúdo no YouTube. Perfeito. Aí eu comecei o meu canal do YouTube. Conteúdo denso, profundo, aumento de tempo de tela. Aí eu comecei a criar o meu canal do YouTube, viajei, fiz vlog, aí durante os vlogs eu coloquei os conteúdos. Eu vi. Que legal, aí cara. A gente já começou. Beleza. Cara, que outra coisa que a gente pode fazer de aumento de tela? É um podcast. Aí o podcast já é um outro canal, uma outra linha editorial também de aumento do tempo de tela. Beleza. Como que eu aumento o tempo de tela dos meus funis? É para tudo, né? É uma pergunta para tudo. Então, nos funis de vendas, como é que eu faço nos meus funis, aumentar o tempo de tela dos meus funis? Cara, eu vou ter que fazer workshops, aulas mais longas, não pode ser de 30, 60 minutos gravados, eu vou ter que colocar aulas de 2, 3 horas, imersões de um dia para aumentar esse tempo de tela. Então, a gente virou para tudo e foi fazendo o quê? Onde que a gente aumenta o tempo de tela? E aí foi clicando no conteúdo, no funis de vendas, foi pensando em tudo isso para justamente aumentar essa confiança para conseguir converter mais. Agora, qual que é o ponto, né? Trazendo disso tudo. Se eu não tivesse 100% pensando aqui porta para fora, provavelmente eu não ia nem parar para pensar nisso, né? E aí, quando você está nesse papel, você tem mais clareza do que você tem que fazer. Cara, o papo foi bom, eu quase não puxei aqui as cartas aqui, a gente foi desenvolvendo. Eu tenho uma coisa aí legal para acrescentar também, porque no que você está falando, o que significa? Desculpa, gente. Tranquilo. Dentro do que você está falando, o que isso tudo significa? Significa a lógica de uma construção de um funil mesmo. Então, assim, todo funil, você sempre precisa de se diversificar a nível de geração de demanda, a nível de audiência. Então, você está sempre focando no topo. Você está criando um ecossistema onde a audiência é geradora de oportunidades. Isso é o porta para fora. Eu estou trazendo mais gente para aumentar meu tempo de tela, como você diz. Eu estou aumentando meu nível de conexão com essas pessoas, meu nível de relacionamento, para elas entenderem o quanto eu posso ajudar elas a mudarem a clareza do negócio delas, o quanto eu posso ser o mentor que vai direcionar elas a construir um negócio de verdade. E, cara, porta para dentro, porta para fora, se eu for dizer o que mudou a chave do meu negócio, foi ter essa clareza. E eu quero muito que todo mundo que esteja ouvindo faça esse exercício, porque eu tenho certeza que vocês vão mudar bastante o negócio de vocês e praticamente um conteúdo de uma aula de estruturação organizacional que é tão complexa, ela se resume a isso, no final do dia. É olhar para um organograma dividido entre um lado e o outro. Quem vende, quem comunica, quem entrega e quem gera. Quem gere negócio, né? Quem gera lucro. A gente está aqui para gerar lucro, para liberdade, ter fluxo de caixa. Então, essa divisão de papéis é extremamente importante e é skin the game. Massa demais. Vamos puxar as cartas. Então, Boa. Agora é o momento que a gente vai pegar uma pergunta polêmica que o Bruno vai responder aí no final do podcast. Tu vai puxar, não vai ver e vai me entregar, tá? Não posso ver agora? Não, você vai ver, vai colocar ela para baixo e vai me entregar. Então, escolhe uma aí, coloca ela para baixo, me entrega agora. Te entregar? Deixa aqui, que é para você não ficar tentado a querer puxar. Já tô curioso. Nada foi combinado, tô curioso. Cara, essa é boa. Essa é boa porque tem a ver também com um pouco da própria mudança que tu fez no teu negócio. Então, essa aqui vai ser boa. Gostei. Tem tudo a ver. Massa. Cara, e até falando um pouco... Eu queria que tu falasse um pouco do teu negócio, da evolução do teu negócio, mas também dessa evolução que tu enxerga dentro dos times, né? Dos negócios digitais. A gente até estava conversando um pouco antes do podcast. E tu vive de perto ali a operação de grandes negócios digitais, né? Tá em Masterminds, vê a galera que fatura milhões ali. E o que tu identificou de padrões em times ou empresas que escalam de forma inteligente? Tu tá percebendo uma tendência, às vezes, de ter times mais enxutos, ou de times maiores, ou da mudança organizacional? O que tu tá, por conviver de perto com essa operação dos negócios digitais, o que tu tá enxergando? E também, dentro de conviver de perto, né, com essas operações, eu queria que também tu complementasse um pouco falando do teu papel lá, dentro da Porta, a tua empresa junto com a Kelly, e essa mudança do mercado junto com a mudança até do teu negócio, né? Que é uma coisa, mudou o mercado e mudou também um pouco do modelo do teu negócio. Então, eu queria que tu desse esse contexto, assim, das empresas, negócios digitais, o que é que tu está enxergando, e também do papel da Porta e como vocês mudaram dentro de tudo isso. Cara, eu posso te dizer o seguinte, naturalmente eu conheço 95% dos bastidores de todos os negócios digitais.
Nos últimos 3 anos, a gente teve mais de 1.000 clientes na nossa operação, a gente já empregou mais de 2.300 pessoas no mercado. Então, o fato de eu estar sempre ali conversando com o meu cliente, independente do nível que ele seja, da pessoa que está construindo agora um modelo de negócio, ainda está validando o modelo de negócio no digital, está fazendo sua primeira contratação a um player que já fatura acima de 200 milhões ano, que a gente também tem como clientes lá, eu consigo entender a particularidade que eles têm, o que faz a empresa talvez sair de 1 milhão por ano para chegar a 200 milhões por ano, o que tem de diferencial ali. Mas de forma muito prática, qual que é o contexto? Se eu for voltar um pouco alguns anos, há poucos anos no mercado, vamos dizer que há 3 anos atrás, ainda existia muito aquela figura do estrategista digital. Então, era o estrategista, que era a figura mais importante. O que foi acontecendo naquele meio tempo? A partir do momento que veio a onda do high ticket, veio a onda de você poder sofisticar a venda de um produto, então eu parto do pressuposto que eu tenho uma venda complexa. Uma venda complexa me traz a clareza que eu preciso de um time comercial agora. Eu não vou vender por checkout. Então, vai lá, minha empresa, montar um time comercial agora. Beleza, montou o time comercial, entendeu agora que o papel do estrategista, ele está olhando para tudo agora. Opa, peraí, estrategista digital, ele entende de comercial? Aí vem um outro game. Cara, são habilidades diferentes. Inside Sales é uma atividade completamente diferente. Então, a minha empresa vai exigir um nível de sofisticação para mim ter um head comercial agora, um líder comercial, um gestor comercial. E aí o estrategista digital, ele passa a ser um líder de marketing. Só que aí vem um grande game aqui que antes esse cara chamava estrategista digital, agora ele chama head de marketing, gerente de marketing, coordenador de marketing. O que esse cara tem que aprender agora? Ele não tem que aprender fórmula de lançamento, ele tem que aprender a gerir. Tem que aprender a gerir pessoas, ele tem que aprender liderança, ele tem que olhar dados, ele tem que analisar as 3 vertentes ali que ele precisa agora, que é olhar conteúdo, olhar growth, performance e dados. Ele vai precisar de ter esse nível de sofisticação, então o estrategista digital, vamos dizer que ele evoluiu. Ele precisou de evoluir no meio do caminho. Então, há pouco tempo que o nosso mercado tem essa profissão head de marketing. Há pouco tempo. Nem todos os negócios têm ainda essa profissão head de marketing ou acha que tem e não tem uma pessoa com nível de senioridade. E aí, ainda continuando sobre isso, a gente entende a importância. Tá, a partir do momento que eu vim de um produto caro, eu preciso de entregar valor, eu preciso de entregar experiência, eu preciso de entregar solução do problema. Aí eu entro naquela lógica lá do Hormose, seja o que for. A estratégia, eu preciso de acompanhar o meu cliente. Então, eu vou precisar de criar uma área de produto. Dentro de uma área de produto, eu vou começar a criar uma área de CS, uma área de sucesso do cliente, uma área de CX, de experiência do cliente. Beleza, aí depois eu passo agora a ter uma operação de back-office. Então, peraí, eu estou vendendo, eu tenho marketing, eu estou vendendo agora, eu estou convertendo as demandas de marketing, eu estou entregando, agora eu preciso de controlar isso. Eu preciso de ter um administrativo, eu preciso de ter um financeiro, eu preciso de ter um jurídico, eu preciso de ter um contábil. Então, a empresa ela vai se profissionalizando. Qual que é o grande game aqui? Quais são os padrões que eu observei lá de trás? Quando a Porto surgiu, a gente surgiu como uma solução como se fosse um RH terceirizado, como se fosse um RH as a service dessas empresas que não tinham uma clareza de estrutura de RH, elas não tinham essa área de RH. Então, a gente nasceu ali exatamente resolvendo essa grande dor, contratando os profissionais ideais para essas empresas, resolvendo uma dor de mercado que era a contratação por indicação. Então, um player solicitava uma pessoa num grupo de mastermind e contratava a pessoa. Eu já tive caso de uma cliente que falou comigo, cara, eu contratei um closer que veio por indicação, eu precisei de demitir esse closer por um problema comportamental e ele sequestrou meu CRM. Eu não consigo entrar mais no meu CRM. Caramba. Essa cliente falou isso comigo, eu falei, putz, tá vendo o problema da falta da profissionalização? Então, existe a profissionalização. Eu preciso de profissionalizar a forma do recrutamento, da seleção. Então, assim, a Porto eu nem tenho esse background de RH. Eu não fui um profissional de RH no passado. Não fui. A Kelly também não foi. A gente sempre foi business. Engraçado isso, legal saber. Eu não sabia, curiosidade. Eu não sabia. Não sabia que vocês não tinham nenhum background. Não. Assim. A gente nunca foi... Eu nunca estudei RH, recursos humanos. Nunca fui profissional dessa área. Mas eu sempre atuei com business, tendo marketing e venda como core. Então, obviamente, eu precisava de contratar com a visão do dono. Então, é aqui que a gente viu um problema do mercado, porque na hora que os RHs, na hora que o cliente ele tinha dificuldade de contratar, talvez ele ia num RH e o RH não estava preparado
para as profissões de nova economia, que é onde a gente está hoje, que é o mercado digital, que é o mercado da Creator Economy. Então, o RH não entendia o que é um copywriter, o que é um copy focado em funil de VSL faz. Beleza, o que um web designer de VSL faz? O RH ia trazer o cara da TI. Cara, era nesse nível absurdo. Aí, quando o que o RH ia fazer para contratar um copy? Trazia o redator publicitário da agência. Cara, o cara, ele é poeta. É totalmente diferente. É diferente. Ele ia trazer o designer da agência, aquele designer que vai fazer um kit de marca, vai olhar para brand, vai demorar uma semana para te entregar uma arte. Cara, o digital que é o web design é rápido. Você não está olhando estética, você está olhando conversão. Então, até da minha essência, eu sou publicitário. Eu formei em publicidade em 2012, eu aprendi dentro da faculdade a defesa do azul contra o rosa. Eu aprendi a lógica aristotélica da estética, sabe? Era uma discussão que naquele momento fazia sentido. E eu gostava daquela parte artística. Na hora que eu entrei no digital, eu vi, cara, eu não preciso mais disso. O foco aqui é performance. O foco aqui é conversão. As empresas ainda não estão, do tradicional ainda, que vivem de uma economia mais tradicional, não estão acostumadas que existe um profissional agora de nova economia a partir do momento que o meu negócio ele está dentro da nova economia. E a Creator Economy, ela faz parte da nova economia. A Creator Economy nada mais é do que um estado dentro do Brasil. Como se o Brasil fosse a nova economia e Minas Gerais ali fosse a Creator Economy. Eu tenho ali vários outros negócios dentro de nova economia. Enfim, dando esse contexto, a gente chegou naquele momento exatamente fazendo um papel que os RHs não estavam preparados, que era a contratação. Então, mesmo a gente não vindo de RH, eu sabia a diferença de um gestor de tráfego, júnior, pleno e sênior, a lógica de um copy, a lógica de um web design, a lógica de um social media, a lógica de um social seller. Eu já conhecia os profissionais porque a gente cresceu a partir da nossa própria dor. Antes de Portos, a gente era uma agência de lançamento de infoprodutos no interior de Minas Gerais, onde o meu copy ele era um mecânico, o meu gestor de tráfego ele era um entregador do iFood, trabalhava numa lanchonete. O web designer trabalhava numa loja de roupa. Eu venho de uma cidade, de uma cidade do interior de Minas Gerais, que chama Itabira, que tem 120 mil habitantes, numa cidade que a economia ela é minerária. Ela é de negócios tradicionais, então não existia marketing digital. O que é marketing digital? Para eles, eram as pessoas que tinham um site. Isso era marketing digital. Não, gente, era outro rolê. Então, a gente nasceu dessa dificuldade de encontrar bons profissionais dentro do nosso próprio negócio. Nascemos dentro da nossa própria dor. A partir do momento que a gente foi entender que essa dor não era só minha, ela era de todo mundo. Então, a gente chegou no mercado, até trazendo um spoiler aí sobre de onde veio a Portos e tudo, exatamente resolvendo essa dor, mostrando para esses players que, cara, você pode delegar a contratação a partir do momento que eu tenho uma visão mais profissional e mais empresarial do que você precisa. Porque o RH naquele momento não estava pronto. Uhum. E ainda eu vejo o profissional do RH ainda tentando entender muito o nosso mercado. Então, não houve essa migração do profissional do RH do mercado tradicional ser um especializado em RH de mercado digital. Não existe uma formação de RH digital hoje. Não existe. Não existe um processo, uma certificação de gestão de pessoas dentro da Creator Economy. Não existe. A gente está no mercado muito novo. Então, se eu estou no mercado muito novo, eu preciso de, primeiro, profissionais inclinados ao que eu busco. Segundo, profissionais que não queiram 10% da minha empresa para poder rodar o tráfego do meu negócio. Porque eu imagino que a audiência, imagino que todo mundo já tentou contratar um gestor de tráfego e esse cara chegou te oferecendo 10% que o guru falou que ele tem que cobrar 10% das empresas. É muito doido isso, porque no mercado assim, tradicional, né? Como é que você ganha percentual da empresa? Virando sócio. Comprando cota, né? Você vai comprar uma cota, você vai comprar 10% da minha empresa para virar sócio. E no negócio digital, assim, não, para rodar teu tráfego tem que ganhar 10%. A gente veio de um problema, cara, que foi talvez a falta da educação mesmo do mercado, porque na hora que o mercado ele nasce sobre a bandeira da liberdade financeira, todo mundo entendeu que precisava de executar aquilo para ganhar muito dinheiro. Só que empreender não é para todo mundo. Muita gente ficou no meio do caminho. E essas pessoas que tentam ou ficaram talvez um pouco no meio do caminho, ainda traz o contexto do guru falando que, cara, para você fazer isso, você cobra isso. Vou te ensinar a prospectar 10 clientes por dia, você vai fazer isso, isso, isso. Cara, isso não funciona. Então, a gente chegou para organizar a parada mesmo. A gente chegou naquele momento entendendo que as empresas que eram os meus clientes, elas contratavam tudo errado.
Era o tio, o amigo, o pai, a mãe que cuidava do financeiro, do negócio. Era muito amador os negócios. Então, a gente chegou no momento onde eu precisava de olhar para um player que ele faturava muito, ele tinha um bom marketing, tinha um bom funil, ele tinha uma validação de um bom posicionamento ali no digital, mas o porta para dentro dele, a empresa dele era uma bosta. A empresa dele não era profissional. Então, esse cara precisou de departamentalizar, trazer as pessoas corretas, trazer as pessoas dentro dos princípios que esse cara tem. Então, eu virei contra-intuitivo do que o mercado prezava naquele momento. Onde o mercado prezava liberdade financeira, eu falei, cara, esquece liberdade financeira. Vá construir uma carreira. Pegue tudo aquilo que você aprendeu ali sobre a liberdade, sobre você ser um grande empreendedor, transforma isso em energia para você empreender dentro do negócio. É diferente você empreender. Você entra para você mudar o game do negócio. Então, eu ainda falo, cara, que a gente está no melhor momento. Hoje, o profissional de carreira, ele está no melhor momento dele conquistar e virar sócio de grandes players. Porque ele entra para um negócio, ele vê que aquele negócio talvez não está profissionalizado, não está departamentalizado, e com a experiência que ele tem, talvez, no mercado mais tradicional, ele pode mudar o game. Então, um bom profissional muda o jogo das pessoas. Um bom profissional muda a performance de uma empresa. Então, voltando um pouquinho na história, a gente chegou naquele momento ali organizando uma área de RH de fora, com uma lógica de contratação com visão de dono, ajudando aquele player a encontrar a pessoa que ele precisava, mas encontrar a pessoa que ele precisava que ainda fosse inclinado a uma carreira que tem o mesmo princípio, que tem os mesmos valores que ele tem. Então, a gente começou a olhar para aquele momento de mercado onde a departamentalização começou a considerar que as empresas que precisam de departamentalizar, na lógica que ela tem um back-office, ela tem uma estrutura de RH. Então, era quase o RH terceirizado. Então, durante muito tempo, a gente foi o RH terceirizado, até o ponto dos RHs, em algum momento, vir para o mercado. Então, seria natural essa migração. Seria natural as empresas falar, cara, agora eu estou contratando muita gente, eu preciso de construir um RH aqui interno. Então, é natural essa evolução do profissional de RH agora já chegar para organizar uma empresa, mas talvez a dificuldade ainda que esse profissional de RH tenha seja na aquisição de bons candidatos. E aí veio a outra virada de chave que a gente fez aí no mês passado, que é a nossa próxima novidade aí, que daqui a pouco eu compartilho com vocês, que é exatamente como a gente pode resolver esse novo problema agora, que não é sobre recrutar a melhor pessoa, é sobre ser aquisição mesmo dos melhores talentos. Legal. E nesse movimento das empresas, né? Tu falou muito sobre profissionalização e tu estava desenhando ali o cenário, né? Foi muito cenário que parecia. O que aconteceu comigo? Vendendo um produto mais caro, tem que ter vendas. Depois, tenho que ter... Você vai construindo a parada no meio do caminho, né? E aí, tenho que ter um CS agora para entregar, porque é diferente. Agora tem que ter a parte de back-office para acompanhar. E foi exatamente esse cenário, né? E o que tu está enxergando agora... até porque tem um cara que está nos bastidores, que está sendo o novo cenário. O que tu está enxergando dentro dessa mudança? Esse cenário ainda está continuando? Ou as empresas elas estão tendo que ficar mais enxutas e melhorar a eficiência operacional? Ou estão contratando mais júnior, mais sênior? Como é que o que tu está enxergando hoje do cenário assim, dos negócios digitais? É aí que vem o próximo passo. E aí o que 2025 começa a mostrar para a gente? Cara, de forma clara, 2025 nos traz ainda... uma sensação de um pouco de insegurança. Um pouco de insegurança porque não sou eu que estou falando. Eu estou vendo vários grandes players do mercado preocupados agora. Porque o que aconteceu no meio do caminho, na hora que eu falei que os negócios precisaram dessa profissionalização, dessa solidificação e dessa estrutura mais vertical de time, como você teve, como você precisou de passar por ela para você crescer e tudo. É super natural. Mas o que aconteceu no meio do caminho aí? Aconteceu que os negócios começaram a, talvez, inflar muita folha, colocar muita gente, só que a gente entra num momento também até macroeconômico, onde o lead vai ficar mais caro, o funil já não funciona daquela mesma forma, eu preciso de modelar as outras coisas. Então, a dificuldade dos negócios agora, elas partem de um princípio de, cara, eu preciso agora de melhorar eficiência. Não é eu ficar contratando todo mundo. Vem o advento da IA, vem uma série de outras coisas onde eu preciso agora de ter um time mais enxuto, porque 2025 não é igual a 2024. Eu tenho vários clientes que estão trazendo, que estão até preocupados e com medo também, porque, cara, 2025 não está igual a 2024.
Eu já vi grandes negócios. Eu falo que talvez eu não seja uma figura pública, eu não sou uma figura muito conhecida, porque a gente quis jogar um game de bastidor mesmo. Mas o fato de eu conhecer praticamente 95% do mercado digital, que não é, que é um bairro, né? O mercado digital do Brasil é um bairro, não é um mercado gigante. É um mercado muito pequeno. A gente sabe o quanto ele é pequeno. Então, eu conheço muitos negócios. Eu estou vendo negócios em layoff, estou vendo negócios demitindo muita gente, eu estou vendo negócios tendo que reconfigurar a rota, eu estou vendo negócios tendo que parar de vender tais produtos porque aquilo não está sendo mais eficiente. Então, muitas empresas estão passando por um momento agora de olhar para dentro de casa e ver que, cara, eu não posso repetir esse ano o que eu fui nos anos anteriores, porque senão eu vou quebrar. Isso é fato, isso é lógico, isso está acontecendo. Então, o que isso gera para a gente de aprendizado? A importância agora de você ter um time enxuto. A gente não fala sobre escala com o time. Cara, a escalar, vai ter algum momento que você vai precisar de mais gente na sua operação. Vai ter um momento que você vai precisar de determinar, de entender se você quer contratar para crescer ou crescer para contratar. Você vai sempre fazer essas perguntas internas. Mas chega um momento, e é o momento de 2025 agora, eu olhar para uma operação que seja eficiente. Para mim ser eficiente, eu preciso de planejamento estratégico, eu preciso de um time enxuto, eu preciso das pessoas certas nas cadeiras corretas e mais do que tudo, e eu vou falar mais uma vez, mais do que tudo, eu preciso de gestão, eu preciso de profissionalização. Eu estou focando agora em planejamento estratégico para mim não ficar no meio do caminho. Então, assim, a gente está num momento muito preocupante para mim também, porque, na lógica, a gente sabe que a gente está num momento agora que não é eu tentar colocar o máximo de pessoas possíveis dentro das empresas, porque eu sou a primeira pessoa que sabe que isso não vai dar certo. Eu sou a primeira pessoa. Mas a gente está no momento agora de trazer as melhores pessoas. Uhum. Como eu posso ter um time mais executor, como eu posso ter um time que joga junto, um time que está pronto para jogar grande, um time que não é muito não me toque, não, deixa eu aqui, eu estou analisando, sempre no gerúndio, estou executando, estou analisando, estou planejando, mas cadê, de fato? Então, a gente está no momento, e o nosso mercado permite isso de, se estamos no mercado de margens que elas acabam sendo altas, às vezes a minha margem está comprometida porque talvez eu não tenha um bom financeiro. Eu tenho um cliente super legal, que eu adoro ele, que ele quebrou, cara. Ele é bem grande no digital, mas no DRE ali, no financeiro, ele quebrou. Porque ele tá ali. Né? Oi? Tá na linha vermelha, né? Na linha vermelha, porque ele não tava vendo, ele tava sempre ali posicionando, criando conteúdo e tal. Mas ele não olhou para a última linha do DRE dele, que era, cara, quanto está entrando, quanto está saindo. E isso é um inimigo muito silencioso. Esse cara, ele quebrou, ele precisou de fazer um game danado aí nos bastidores, mas está voltando. Então, o nosso mercado ainda nos permite que a gente volta rápido. Então, o grande game do negócio digital é, se eu fosse um negócio de economia mais tradicional, onde o meu ativo é um produto físico, é uma grande indústria, matéria-prima, cara, se eu quebrar, eu tô fudido. É difícil você voltar pro game. Você tá devendo banco, você tá devendo diabo a 4. Agora, eu tô num negócio onde, naturalmente, já tem boas margens, e se por algum erro de gestão e de amadorismo, e tá tudo bem isso acontecer, porque talvez a maior parte dos players agora, eles começaram a virar um empresário agora que o negócio escalou. Porque no background, talvez esse cara não era um empresário anterior, ele não passou, ele não teve uma loja, ele não teve uma indústria, ele não teve time. Então, o background dele não foi isso, tá tudo bem. Então, esse cara precisa agora de se evoluir no nível empresarial, entendendo que ele não é obrigatório aprender tudo. Ele tem que entender que ele pode delegar. Delegar é trazer outras pessoas que executam aquilo melhor do que eu. Tirar um pouco do ego de que, cara, eu não preciso de dar conta de tudo. Entender qual é a zona de genialidade. Entender que existe o papel da gestão, existe o papel de encontrar uma pessoa que vai resolver aquilo. Então, isso faz com que mesmo esse player, ele tendo quebrado, porque ele, sei lá, ele estava faturando 500 e estava gastando 700 há vários meses sem perceber, na hora que ele observa aquilo que ele fala, putz, fudeu, deixa eu reduzir, vou demitir a galera, tá tudo bem. Um off-topic dentro disso. Como que o cara, assim, né, pode ser bastidor desse ou na tua visão, mas como é que o cara, como é que ele não observou isso? Ou assim, não precisa necessariamente ilustrar esse caso, mas assim,
foi problema do gestor financeiro? Ou foi ele que viu, mas não percebeu? Assim, Cara, sabe como uma série de fatores. Porque é uma série de fatores que primeiro vai do modelo de negócio. Então, é do modelo de negócio onde se eu estou entregando algo, eu tenho um custo fixo maior e um custo variável maior, naturalmente, na medida do tempo, aquele meu custo variável vai englobar e vai me dar algo que talvez seja um inimigo silencioso que eu não estou vendo. Aí, imagino eu, não sei se uma visão, talvez, que é uma coisa que eu olho muito, né? É a DRE, mas eu olho caixa. Então, tipo assim, DRE, nossa, vendemos 500 mil esse mês. Tá, mas quanto que entrou no caixa? Quanto que entrou no caixa? Quanto que tá aqui no meu bolso? O que é meu MRR? O que é cash collection? O que entrou efetivamente? O que é caixa? O que é competência? O que é fluxo disso? Então, a dificuldade do nosso mercado, observa, o nosso mercado vai sempre falar do melhor funil, vai sempre falar do melhor posicionamento, mas o nosso mercado não está ensinando a fazer fluxo de caixa. Nosso mercado não está ensinando a fazer DRE. Não tá, infelizmente. A gente precisa de tocar nesse assunto, cara. Eu tô aqui exatamente para provocar isso, para que mais ecossistemas, mais comunidades de empresários digital comecem a falar mais sobre gestão, sobre estruturação, sobre como sobreviver ao longo prazo e não como sobreviver para um funil de vendas. Então, o caso específico desse player, que é um grande amigo meu, é de, cara, beleza, deu merda aqui, precisei de demitir, o meu time financeiro não tinha senioridade suficiente, que foi o caso dele, de enxergar o que estava acontecendo, os sócios da operação eram pessoas de marketing, não eram pessoas de dado financeiro. Então, ninguém viu aquilo que estava acontecendo e ele era um cara porta para fora, ele é o expert. Ele não viu aquilo acontecendo. Mas qual que é o grande lance aqui? Eu estou trazendo isso não para trazer um medo. Eu estou trazendo esse exemplo para mostrar que, cara, a partir do momento que ele teve a consciência que ele viu a merda que ele entrou, que ele quebrou o negócio, ele tomou uma atitude, beleza, vou agora ter um time mais enxuto, vou ter um time bom, vou ter um time mais essencialista, vou ter um time mais executor. Eu, como sou expert, no caso dele, né? Eu vou me posicionar de uma maneira diferente e vou vender novamente. Então, assim, rapidinho esse cara tá voltando a ter lucro. A máxima e o mais legal do nosso mercado é essa possibilidade. Na hora que você acertou o funil, acertou a mensagem, acertou a cópia, acertou criativas, acertou tudo de marketing, cara, você vai botar dinheiro na empresa, mas agora você já tomou uma porrada nas costas para você entender, cara, eu não posso fazer como eu fazia antes. Meu time agora tem que ser mais enxuto. Eu não posso entrar naquela parada de ficar contratando. Ah, vamos agora pro presencial porque aquela escola de gestão grande falou que todo mundo tem que ir pro presencial agora. Aí vai todo mundo pro presencial. O cara esquece que agora o time vai virar CLT, esquece os benefícios, esquece que agora ele tem que ter uma sede. Cara, esse cara, ele quebra o negócio ao longo do prazo porque ele tá entrando na copy do outro, cara. Só uma disso aí tem tudo a ver com um episódio que eu tava gravando aqui um pouco antes com a Marcela, né? E ela tava falando um termo, né? Que era... Ela usou um termo se embriagar. O que ela falou? Ela falou assim, não, e às vezes as pessoas estão vendo ali o mercado, os concorrentes, elas acabam se embriagando. E aí eu deixei ela concluir. E aí eu anotei a diferença. Cara, a diferença é de modelar e se embriagar. Porque, Nossa, assim, perfeito. Pensa o que é um cara... O que é um cara embriagado? O embriagado, ele não pensa direito, ele não anda direito, ele não raciocina, ele tá tão apaixonado com aquela... Ele tá indo pra onde a onda tá indo. Tá indo com aquela ideia. Né? O que é modelar? Que as pessoas acham que é copiar. Não, cara, modelar, entender o modelo e adaptar pro teu modelo. Cara, isso aqui tá funcionando, esse funil. Como é que eu adapto pra minha? E aí, às vezes, o cara, nessa de modelar, na verdade, o cara não tá modelando, ele tá se embriagando. Que foi o que você falou. Cara, não é porque aquela escola gigante ali de gestão que fatura 10 vezes mais do que eu tá fazendo. Sim. Aí ele se embriaga no modelo. Vou comprar uma buzina, vou pôr o meu time agora todo mundo buzinando. E aí vou colocar o pessoal até meia-noite ali para bater meta e tal, porque é isso aqui que tá funcionando. Tá, mas como é que eu modelo isso, cara? É isso aqui. Qual que é o princípio, né? Engajamento de time comercial. Como é que eu modelo isso pra minha realidade? Cara, e esse ponto é interessante. Vou até fazer aqui agora as considerações sobre cada coisa, porque, cara, eu não sou contra o presencial. O meu modelo de negócio é remoto hoje, tá tudo bem. Eu tenho vários clientes, grandes clientes que estão no presencial e tá tudo bem, eles estão jogando um outro game. Mas o negócio agora que tá aprendendo a validar um funil, tá com dificuldade de estratégia, um cara que talvez não tenha um acompanhamento, alguém que é uma empresa talvez nível 1 ali, é uma empresa que ainda tá começando a crescer, tá começando a contratar as primeiras pessoas. Na hora que essa pessoa, às vezes, ela vai se embriagar, porque o outro fez, eu vou fazer também, vou fazer a minha sede, vou fazer isso, aquilo, ela acaba, infelizmente, entrando nessa copy
porque ela não aprendeu, talvez, os parâmetros, né? Será que para você, talvez, ir para o presencial, não precisa de você estar um pouco mais bem estruturado? Você já tem um regime de caixa projetado para o futuro que te dá solidez, te dá garantia. Então, não é que o presencial é errado. Cara, não tem certo e errado aqui. Vai de acordo com o seu modelo de negócio. Mas tem negócios hoje que acabam querer tomar a decisão do presencial porque exatamente isso aconteceu. Porque o outro foi, mas não estava preparado. E foi o caso desse cliente. Então, assim, trouxe gente do Brasil inteiro, formou a sede, gastou pra caramba. No outro dia assim, meses depois você demitiu todo mundo. Infelizmente, é triste isso, gente. É triste você ter um negócio, você olhar para o negócio, olhar para o seu time, olhar para a cultura que você criou, todo aquele engajamento que você tem no seu negócio, e depois você ter que mandar as pessoas embora porque não tem dinheiro. Ou você tem que ir lá limpar a pessoa física, a PF toda, para você botar na empresa. Cara, é desgastante. E eu falo, cara, isso é corriqueiramente. É raro, mas acontece muito. Isso está acontecendo. Então, assim, vai modelar, cara, analisa, olha a particularidade e o quanto aquilo faz sentido para o seu momento, para o seu modelo de negócio. Muita gente quer ir para o presencial porque fala, cara, no remoto é difícil gerenciar. Não é difícil gerenciar, porque esse cara ele é ruim de gestão. É porque esse cara tem crença. Esse cara, ele acha que a melhor pessoa que está executando, que está trabalhando, é a pessoa que está vigiando que ela está ali. Sim. De 8 às 18. Cara, a gente está no mercado onde o foco é resultado. A gente está no mercado de nova economia. Então, assim, tem como você fazer um bom faturamento ainda no home office. Você pode fazer uma operação um pouco híbrida ali, ter um time presencial, um time no home office, encontrar com o seu time constantemente. Cara, tá tudo bem, você precisa de ter esses ritos. Então, isso aqui entra numa outra pauta, talvez até um outro podcast, que é sobre o engajamento, a cultura, o pertencimento para quem tem já time, né? Então, na hora que a gente vai falar ali antes de eu ter esse time, eu preciso de ter a clareza das alavancas do meu negócio, porque mais do que nunca eu volto. Cara, talvez se esse cliente tivesse esse player, é um grande player, tivesse talvez um pouco mais de maturidade empresarial, não tinha acontecido o que aconteceu. Então, na falta da maturidade empresarial, precisou disso acontecer, ele se reergueu, está se reerguendo, está contratando novamente as pessoas, mas aqui está o grande lance, que é onde eu vejo que o mercado de 2025 vai agora, que é time enxuto, gente boa, mas as pessoas certas. As pessoas que sejam realmente aquelas pessoas que estão ancoradas com seus princípios, ancoradas com seus valores, ancoradas com a missão que elas têm, e elas entendem que elas precisam de, talvez, apresentar mais resultado, obviamente utilizando a IA para ajudar isso, não é você usar a IA para deletar, apagar todas as empresas. Eu vejo muito isso, eu vejo muita gente falando isso. Cara, nossa, que bom que a nova IA nasceu, porque agora eu vou demitir todo o meu time. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho dados aqui, eu conheço muito mercado, eu tenho dados de empresas grandes que não demitiu ninguém por causa da IA. Cara, muito pelo contrário, otimizou essas pessoas. A IA é uma potência para te ajudar a potencializar seu gestor, seu time mais operacional, seu time mais tático. Então, na hora que a gente tem essa clareza do papel onde estamos agora no cenário, eu consigo entender que estou no momento de 2025 agora. 2025 é um jogo de eficiência, é um jogo de margem, é um jogo de como eu vou passar por esse momento agora que talvez eu tenha margens menores para me melhorar as minhas margens com as pessoas corretas. Então, a gente volta na essência dos negócios tradicionais lá de trás, que passou por crise de não sei o quê, crise de não sei o quê, crise de não sei o quê, os negócios permanecem. Obviamente, muita gente vai perdendo pelo caminho, não é sobre digital, sobre tradicional, é sobre maturidade de gestão. Então, infelizmente, quem não continuou no game, talvez não tinha uma operação muito bem estruturada, não tinha o número, não tinha clareza de gestão, não tinha time para isso. Mas os negócios tradicionais, independente do movimento, eles acabam passando por grandes ondas econômicas ou macroeconômicas, seja o que for, porque tem mais armadura. No mercado digital, a primeira onda que acontece, o cara já desarma e fala, nossa, fudeu, agora tô fudido, não sei o que vai acontecer. Alguém me responde aí, qual que é o próximo funil da vez? Qual que é a pessoa mais importante que eu preciso de ter na minha empresa agora? Cara, as coisas muito genéricas. O nosso mercado, infelizmente, e aí entra também o conceito, o contexto dela, que eu adorei sobre embriagar. Cara, eu adorei. É bom, né? É bom. Ela falou e aí usar esse contexto. Ela falou sobre isso e eu, na hora, eu conectei. Cara, modelar versus embriagar. Modelar versus embriagar. Cara, eu vou usar esse conceito agora. Mas, cara, sabe por quê? Aí eu vou trazer, não sei como é que é a sua visão, mas por que eu acredito que o nosso mercado embriaga muitas vezes? Por quê? A partir do momento que o nosso mercado de infoprodutos ali,
nasceu na essência onde eu preciso de aprender fórmula XPTO, preciso de aprender funil tal, preciso de aprender tal. Então, assim, tá todo mundo modelando o que o outro fez. Então, um ensinou um funil no Mastermind, o outro já tá ensinando o mesmo funil do Mastermind. Então, o outro tá fazendo aquele processo, porque o outro falou, olha, aqui na minha empresa eu faço assim, assado. O outro, opa, vou dar Ctrl+C, vou dar Command+C, Command+V. Vou copiar aquilo e vou implementar. Então, o nosso mercado, ele nasceu a partir da ótica da observação, que é a modelagem sobre modelos de negócios digitais, sobre construção de audiência, sobre funil, sobre hack, disso, daquilo. Nosso negócio digital, ele já nasceu por essa essência. Só que as pessoas estão esquecendo que na hora que elas vão falar de gestão, elas estão copiando também as mesmas coisas. Elas não estão fazendo a noção e a lógica se aquilo faz sentido para o momento dela. Então, é aí que dá esse problema. Porque ela já está acostumada a modelar o outro. Então, o que isso passa a ser? Isso passa até a gente ter uma reflexão que o nosso mercado ele fica pouco criativo. Sim. Tá todo mundo modelando tudo, tá todo mundo usando o mesmo funil, agora é funil não sei o quê, agora é funil não sei o quê, agora é funil não sei o quê. Então, cara, independente do nome, independente do que o guru tá querendo colocar, cara, o grande lance você precisa de construir uma empresa que vai funcionar a longo prazo. Você precisa de entender que você não está construindo um funil de vendas. Você precisa de ter maturidade empresarial. Você precisa de entender que você não é o cara, a pessoa obrigatória para construir a sua empresa. Sua missão é construir o seu time. A partir do momento que você construir o seu time, é seu time que constrói a empresa. Seu papel é ser o outlier. Seu papel é ser o outsider. Seu papel é ser o cara visionário, o cara fora da caixa. O cara que está pensando como conquistar aquilo. É aí que vem a gana do empreender, cara. Aí que é a parada que dá tesão mesmo. Cara, eu quero fazer isso, eu quero ser grande nisso, eu quero ser especialista nisso. Beleza, usa disso agora para essa mesma energia, você trazer essa energia para você motivar as pessoas que vão fazer isso por ti, que vão estar contigo na jornada. Essa é a lógica da construção do time. Mas tenha clareza agora que em pleno 2025 você está numa lógica agora que você precisa das pessoas corretas, certas, na precificação correta, porque tem negócio que eu vou, cara, que tem gente ganhando dinheiro demais para fazer de menos. Tem gente ganhando variável demais em profissão que não tem nada a ver com variável. Cara, a lógica de variável é para todo mundo que é porta para fora, todo mundo tem métrica de receita. Tem gente de back-office. Cara, eu já vi cliente que paga variável para videomaker. Paga variável para administrativo, para financeiro, paga variável para CS que está só ligado à entrega. Esquece que CS é receita, esquece não é entrega. CS, o direcionamento é receita, ele é muito mais um profissional híbrido ali, ele está um pouquinho em entrega, mas a grande missão desse cara é receita. Então é importante essa clareza, cara. Para a gente construir empresas vencedoras, a gente precisa de um time vencedor. Bom demais. E fechando aí o spoiler, né, que tu ia falar, como que nesse cenário aí de 2025 a Portos está trabalhando agora para ajudar aí os negócios digitais? Né? Tu falou um pouco do começo ali do contexto, mas nesse cenário agora de mudanças, de time enxuto, de ter mais as pessoas certas, como é que a Portos, você e a Kelly estão ajudando os negócios digitais? Legal. Qual que foi a nossa grande virada de chave? Foi entender que se estávamos num momento de mercado onde naquele momento precisava das empresas se estruturarem, então precisou de estruturar a área do RH. As empresas não tinham RH, não tinha nenhum cliente que tinha RH na prática, ou os que tinham já eram clientes bem consolidados, né? Que talvez eles tinham dificuldade de aquisição da melhor pessoa, não do RH. A gente parte pelo pressuposto que, a partir do momento que as empresas elas vão se profissionalizando, é importante ter um RH dentro da empresa. Mas é muito mais ter um RH dentro da empresa, não é fazendo recrutamento e seleção só. É fazer o papel do DHO, que é o Desenvolvimento Humano Organizacional. Então, muita gente acaba colocando um RH dentro da empresa só para trazer gente. Esquece que o papel do RH é muito maior do que isso. Trazer gente, a parte de hunting dentro do RH é uma das funções que o RH faz. O RH tem rolê demais, tem BO demais para resolver. Ele vai até DP ali, Departamento Pessoal, calcular benefício, entre outras coisas. Mas a parte mais importante é você construir cultura, engajamento, pertencimento. Esse é o papel do RH. Então, o que a gente entendeu, cara? A gente foi num momento onde a gente começou a entender que mais pessoas de RH viriam para o nosso mercado e tá tudo bem, porque a gente pegou uma onda onde não existia a profissionalização. Então, a gente ajudou as empresas a organizarem essa estrutura organizacional, tem bastante orgulho disso. De eu lembrar que há 3 anos atrás eu recebia clientes assim, cara, fulano de tal falou que eu preciso contratar um vendedor que se chama closer. Qual a diferença de vendedor para closer? Me falaram que eu tenho que pagar 10% de variável.
É isso, então o salário dele é só sobre o variável, tá tudo bem? O contrato é... Cara, não. Você precisa ter um time com remuneração fixa. Cara, 10% é dinheiro demais. Outro dia eu vi aí até vi um anúncio de uma pessoa aí contratando o closer pagando 15% de comissão. Cara, você tá trazendo sócio? tem emprego lá? Tem vaga aberta lá? Então, assim, a galera sai um pouco da lógica ali, começa a fazer muita confusão no meio do caminho. Então, de forma prática, o que aconteceu? Os RHs demoraram talvez um pouco para chegar nos negócios digitais. Os RHs ainda estão se adaptando às novas profissões, ainda estão se adaptando ao que é nova economia e estão se adaptando que agora precisam de pessoas inclinadas a posições de nova economia ou, naturalmente, eu preciso aprender a fazer gestão de pessoas de geração Z. Cara, geração Z, eu adoro geração Z, cara. A geração Z é maravilhosa. Só que nem todo mundo sabe fazer uma boa gestão de pessoas de geração Z. Você precisa de ter um bom RH interno no seu negócio que olha para isso. Então, qual que foi a nossa virada de chave? Foi a gente entender que o RH agora nada mais é, para mim, na minha ótica, seria uma commodity. Então, não faz sentido a gente se posicionar mais, porque eu não preciso de falar que o meu RH é melhor do que o outro. Cara, não. Às vezes o RH daquele cliente ele é melhor de fazer entrevista do que o meu. Então, o meu papel... Agora, o nosso posicionamento agora foi entender que a gente é muito mais uma work tech. Eu não sou mais headhunting. Eu preciso agora de ser uma plataforma, eu preciso de ser uma solução tecnológica de aquisição de talentos. Então, esse é a nossa novidade, esse é o nosso posicionamento, que agora eu sou muito parceiro do RH, porque eu sei que houve essa onda. Eu sei que o RH precisou de chegar dentro das empresas. E, naturalmente, eu não preciso de disputar espaço com esses RHs. Mas eu posso mostrar para esses RHs agora que eu sou o melhor parceiro que esse cara tem, porque eu sou uma WorkTech, eu sou a maior empresa do Brasil, que tem o maior banco de talentos do Brasil especializado para Creator Economy. A gente tem mais de 200 mil talentos dentro do nosso banco. Eu tenho praticamente, aí eu vou falar um negócio aí, eu tenho praticamente mercado digital inteiro na minha base. Então aí entra um ponto de inflexão e um ponto de preocupação que as empresas devem ter, porque talvez vocês não saibam, gente, mas o colaborador de vocês está no meu banco de talentos tentando um emprego, sem vocês saberem. E se eu for fazer hunting lá, tentar entender de onde estão essas pessoas, eu tenho gente de tudo quanto é lugar. Então, assim, naturalmente, eu conheço os bastidores e sei quem são essas pessoas que estão olhando para a porta para fora. Se elas estão olhando para mercado, significa, opa, será que a cultura lá dentro não está legal? Então, empresário, como é que está a sua cultura? Beleza, seu RH está olhando para isso agora? Então, olhando para esse contexto, a gente se posiciona de, cara, eu sou uma solução que eu vou entregar, digamos, lead, que é talentos. Mas eu vou fazer isso de forma especializada, dentro de negócios digitais, entendendo que somos... eu não sou mercado de infoproduto, eu sou Creator Economy. Eu sou uma economia que é monetizada a partir da construção de uma audiência. Então, eu sou muito menos creator e muito mais economia. Então, eu preciso de profissionais ligados a essa posição. Então, a gente é uma plataforma agora que eu vou dar matching. Então, meu objetivo não é querer disputar espaço de RH entre as outras empresas. Eu quero mostrar para o CEO, para os gestores e para os RHs que vocês podem contratar de forma mais rápida, de forma mais prática, de forma mais eficiente, com 90% de redução de tempo, prospectando candidatos dentro da minha base, porque temos uma base grande. Lá dentro você tem IA integrada, lá dentro você consegue parametrizar o perfil do colaborador ideal que você quer dentro de uma nota de matching. Então, a gente fez a lógica do lead scoring. Legal. Então, é muito marketing vendas. Se o marketing tem um lead scoring para eu entender o quanto de pontuação eu tenho para ele ser um bom lead, eu tenho uma nota de matching que vai me entender o quanto aquele cara é um bom talento para minha empresa. Então, esse é o nosso posicionamento agora, porque a gente já está antecipando o passo do mercado mesmo, que é não trazer o RH como um diferencial, mas trazer a construção de uma base robusta, especializada de candidatos como um grande diferencial. E é o papel que a gente se propôs agora de integrar isso tudo em uma solução tecnológica e não mais em prestação de serviços. Legal. E a gente acompanhou essa mudança, né? Sim. A gente fez contratações com vocês. Contei várias coisas ali de bastidores do nosso movimento. E a gente já está usando também a plataforma, então foi um movimento muito legal, cara, que vocês fizeram e que faz total sentido, porque realmente... Né, como empresário, a maior dor é essa. Né? E a gente fez esse movimento de colocar RH, de achar a pessoa certa. É onde a gente passa mais tempo. E aí o seu RH passa a ter essa pessoa na mão, e é mais prático. E aí seu RH não está tão preocupado. O seu RH, esse que é o grande lance, o seu RH não vai ter que gastar tempo, tem que trazer o lead. Sim. Eu já entrego o lead na prática. Sim. E seu RH está olhando mais para pertencimento, engajamento, cultura, olhar para os dia a dias, para os rituais, para que vocês tenham pessoas ali sensacionais e que sejam as pessoas que vão construir o negócio com visão de longo prazo mesmo.
Massa demais. Caminhando aqui pro final do nosso podcast, que foi bom demais. Vou puxar aqui a carta pra gente responder essa pergunta aqui. Passou rápido. Brunão, se você tivesse que abandonar 80% das suas estratégias, cara, tô fazendo isso para crescer meu negócio, tenho que abandonar 80% e ficar só com 20%. O que você manteria como essencial, sem o qual o teu negócio não sobreviveria? Cara, pergunta profunda. Se eu tivesse que abandonar 80% das minhas estratégias... Ou do que você veio fazendo, né? E tivesse que manter só o lance do 80-20, né? 20% ali do que você considera que é essencial para a sobrevivência e para o teu crescimento do teu negócio. Do meu negócio? Cara, de forma prática, seria fazer algo que eu particularmente gosto muito, que é viver dentro dos bastidores. Eu posso abandonar todas as estratégias de construção de comunidade, construção de audiência, posicionamento, branding, construção de marca. Posso abandonar isso tudo para me focar em querer tomar café com os meus clientes, com os melhores leads, poder conectar com as melhores pessoas, poder mostrar que eu sou um parceiro estratégico de longo prazo, poder fazer aquilo que, digamos que, claro que eu gosto da pergunta porque a estratégia te faz economizar tempo, esforço. Mas se eu for abandonar isso tudo, eu posso focar naquilo que é eu querer talvez ser mais tecnológico, que é um pouco do que a gente fez agora. Então, eu sou mais tecnologia agora. A gente está aprendendo a ser tecnologia, porque o nosso background não foi tecnologia. A gente vem de background, eu e a Kelly, de mídia. A gente foi mídia, a gente foi revista, jornal, outdoor. A gente captava lead na rua com prancheta em 2014 para prestação de serviço. Enfim, a gente já fez de tudo. Mas a gente nunca esquece da importância de uma boa conexão, da importância de saber fazer um bom networking, da importância de você poder agregar valor para aquelas pessoas e da importância de você utilizar um pouco do ABM, do Account Based Marketing, que eu gosto muito, que é você fazer, digamos assim, uma prospecção e um marketing muito direcionado naquele alvo. Como eu posso dar um tiro de sniper? Eu não vou ficar dando tiro de metralhadora para todo mundo, querendo acertar todo mundo. Como eu posso dar um único tiro? Quem eu quero? Quem eu quero trazer? Cara, eu quero ter talvez aquele grande player como cliente. Como eu posso construir essas pontes? Quais são as etapas? Então, eu faço muito isso no dia a dia. Eu jogo muito, gosto muito particularmente desse jogo, que eu vou mapear ali, talvez a minha jornada para mim chegar lá. Então, cara, se eu tirar todas as minhas estratégias digitais, eu ainda vou continuar fazendo isso como os incas faziam, que é pegar um carro e tomar um café com uma pessoa para poder gerar uma boa conexão, uma boa relação, e só aí vem um bom negócio. Não é eu querer ter o negócio como primordial, eu querer ter a essência de uma boa conexão, de construir uma boa amizade, de construir uma boa relação profissional e daquilo ali gerar oportunidades e principalmente prosperidade. Legal. E aproveitando esse link aí que você falou que você comprava mídia em outdoor, se você tivesse uma frase ou uma mensagem que você pudesse estampar em todos os outdoors do Brasil, que frase ou que mensagem seria essa? Cara, que pergunta legal. Deu conexão com o outdoor. Cara, eu acredito que a headline desse outdoor ali seria... talvez não falta gente boa na sua empresa. Talvez falta uma estrutura que te traga gente boa para a sua empresa. Acredito que é isso. Dá para me tirar algumas palavrinhas ali. Mas eu sempre vou jogar o game que não é sobre eu ter todo mundo. É sobre eu ter a pessoa certa. Eu olhar para uma estrutura, eu olhar para um tabuleiro de xadrez. Eu tomar decisões olhando para um organograma. Eu tenho vários clientes que às vezes eu pergunto, cara, cadê esse organograma? Ele, nossa, cara, tá desatualizado há 6 meses. Cara, você tá tomando decisão do seu negócio, você não olha para o organograma? Porra, tá errado. Tá errado isso, cara. O organograma, não tem como você fazer um passo na sua empresa se você não olhar para o organograma. Cara, toda decisão estratégica que você vai olhar, observa o organograma, observa quem são as pessoas, observa o indicador, observa as ações, observa qual que é o desafio que aquilo ali traz para fazer se faz sentido você querer ou não fazer a mudança das pessoas no seu organograma. Foi o que você falou, que fez, depois da lógica do porta para fora e porta para dentro. Entendendo que ao invés de você ficar em pé dentro das duas portas e você não passa em lugar nenhum, você escolhe uma porta para você ir. E você pega uma pessoa para transitar em outra porta. Então, é tudo sobre estrutura, não é sobre gente. É sobre estrutura que você quer ser, voltando ainda na essência que a gente quer ser. Quando a gente chega ali no digital, a gente quer, obviamente, a prosperidade, a liberdade financeira para a gente, para nossa família,
para a gente construir um futuro próspero, para a gente superar aqueles desafios, talvez, que a gente teve lá no passado. Lá no passado, nitidamente, a gente vem do movimento onde a gente precisa de mudar as nossas próprias realidades, né? Então, por isso a gente quis empreender, por isso a gente quis ser próspero. Só que eu não posso esquecer as minhas essências. Se eu quis ser próspero empreendendo, eu preciso de focar em ter uma boa estrutura e ter as melhores pessoas comigo para me ajudar a chegar lá, para que essa jornada não seja com muito esforço, para que ela continue sendo prazerosa. Porque senão, no meio do caminho, você se frustra. Aí você fala, cara, eu cheguei no digital para mim ter liberdade, prosperidade, mas eu cheguei aqui, eu tô trabalhando igual burro. Cara, eu não imaginava que era assim, esse negócio de empreender é muito difícil, cara. Eu não imaginava que eu tinha que olhar DRE. Cara, onde que me falaram como eu calculo DRE? Como que eu calculo margem de EBITDA dentro do meu negócio? Cara, talvez, beleza, você não precisa de se estressar que isso não é para você. Mas você precisa de entender que pode ser mais prazeroso quando você volta lá nas suas origens. Por que eu quis empreender? Cara, eu quis mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Então, eu quero agora mover o meu negócio para que isso permaneça em longo prazo, próspero, vigoroso, e eu trago mais soldados junto comigo para que eu possa não só mudar a minha realidade, mas mudar a realidade do meu time. Então, é aí que o time mais intraempreendedor muda o jogo. E aí que a pessoa que na hora que ela chega no negócio, mesmo se ela vir do mercado mais tradicional, e ela entende, cara, tem um negócio muito próspero, a empresa fulano de tal é muito gente boa, todo mundo é muito bacana, aqui é quase uma família. Cara, eu tenho oportunidade de crescimento. Esse é o perfil intraempreendedor. É o profissional de carreira falar, cara, eu posso ajudar esse player agora a chegar lá. Eu posso construir isso junto com ele, porque eu sei que ele vai me honrar. E essa honra é a parte que eu mais gosto dos clientes, dos players do digital, que é todo mundo muito honesto com a sua natureza. É todo mundo muito próspero. Eu só tenho cliente de gente boa, você principalmente. Eu gosto muito dos meus clientes porque são pessoas comprometidas com o propósito, comprometidas com valores familiares, comprometidas com um futuro mesmo de uma comunidade. Eu posso transformar essa comunidade agora para o meu time, para esse meu time conquistar tudo aquilo junto comigo. E eu tendo as melhores pessoas para passar essa trajetória comigo e eu entendendo que com esse movimento eu vou construir uma empresa imparável, eu vou construir uma empresa vencedora e uma empresa próspera para durar por muito tempo. Massa demais. Brunão, para quem quiser acompanhar mais o trabalho da Porto, se aprofundar nisso, né, e entender também como é que vocês podem ajudar aí o negócio deles, onde é que o pessoal te encontra? Cara, me segue lá no Instagram, @BrunoRodriguesDS. De novo, não sou mainstream, sou bem ainda low profile, eu tenho poucos seguidores ali. Segue a Portos.digital. A Portos é uma WorkTech, é a maior empresa de estruturação de times para a Creator Economy. A gente está à disposição para poder ajudá-los, ou se vocês estão ouvindo esse podcast, você quer construir uma carreira, ou se você talvez esteja empreendendo, talvez esteja com grandes desafios ao longo do empreendedorismo e veja, cara, tá um pouco difícil, será que eu não consigo inverter a lógica? Será que eu não consigo migrar? Então, será que eu não consigo ser um bom diretor de um grande negócio? Eu também tenho essas oportunidades. A gente tem mais de 90 vagas abertas para grandes empresas aí do Brasil, para grandes players do digital, para empresas com capital aberto em bolsa, inclusive. Então, independente do seu momento, se você está começando agora no digital, tem vaga lá para você. Se você já tem bastante experiência, tem vaga para você. Se você quer fazer um próximo passo, e aqui é um ponto que eu queria até trazer, a gente faz muito, Brunão, a gente faz muito esse movimento de transição de carreira, que ou eu trago a galera do executivo, do mercado mais tradicional, para vir para o digital com bastante bala na agulha e experiência, ou a gente traz a pessoa que já teve um negócio próspero, por algum momento esteja num desafio de talvez está difícil mesmo a carga, a jornada, e mostrar para essa pessoa que, cara, com toda a sua genialidade, com toda a sua competência, com tudo que você aprendeu e com o seu posicionamento mais empreendedor, você pode mudar o game de muita gente. Você pode se conectar com um grande player do digital e assumir uma grande diretoria e ganhar muito bem por isso. Eu tenho remunerações, eu tenho vagas ali que estão pagando 60 mil por mês. Tem muitos negócios hoje, talvez no digital, que está com um time grande, ou está com um time pequeno, ou está tentando encontrar a rota no meio do caminho, mas no final a distribuição de lucro, o prolabore desse cara não passa de 20.
E o cara tá dando esforço, muito murro em ponta de faca, e tá difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil essa jornada. Mas se de alguma forma isso estiver acontecendo com vocês, vai lá, acessa o site da Portos, tem uma vaga lá, me chama no Instagram. Todas essas conexões são conexões de pessoas que vieram a mim mesmo, me mandaram mensagem no WhatsApp. Cara, talvez eu tô com família agora, não estou no momento de mais arriscar. Tem alguma coisa boa para mim? Cara, eu vou pegar essa pessoa pela mão, vou arrumar um emprego para ela. Esse é o meu propósito. Meu propósito é empregar pessoas. Meu propósito é mudar a realidade com mobilidade social e empregando essas pessoas, fazendo essas pessoas terem prosperidade. Então, me segue lá, acesse a Portos e a gente está à disposição aí para a gente poder conversar e trocar bastante ideia. Legal. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite. Tenho certeza que todo mundo isso, foi uma honra. Aprendeu demais ali. Tem muito Passou conceito rápido. prático, passou muito rápido. E se você curtiu esse episódio do Outsidercast, deixa aí o teu comentário, fala o que é que você aprendeu, o que é que você vai implementar aqui. A gente falou sobre muita coisa técnica. Bruno colocou conceitos aqui de como você usar a porta para dentro e porta para fora. Não se esquece de se inscrever no canal e fica ligado que em breve já vão sair novos episódios. Tem já outros episódios também para você assistir, se aprofundar mais, para você ter mais conhecimento para fazer o teu negócio digital prosperar. E até o próximo episódio do Outsidercast. É isso. Tamo junto.